julga que pode lhe dar satisfação, que pode lhe dar felicidade. E depois de ter consumido tudo, segundo o texto nos diz, ele começou a passar necessidade. Vejam que ele vai de um extremo ao outro, da casa do pai a guardador de pobres, e faz isso numa velocidade alucinante, e termina nesse momento no texto como um guardador de pobres. E o que é interessante aqui é observar que Jesus não está enfatizando a sua descida na escala social. Jesus não está enfatizando aqui a sua falência econômica, a sua penúria financeira, a sua escassez de recursos. É muito mais que Jesus enfatiza aqui. Jesus está falando da falência espiritual, da penúria moral. Jesus está falando que aquele moço faliu existencialmente nesse momento da sua vida. E como nós sabemos isso? Ao dizer que ele era guardador de pobres, Jesus não está dizendo apenas que ele teve uma profissão humilde, uma profissão que ninguém quer. Jesus, no contexto judeu, está apontando que ele desceu ao pior nível possível da existência. Ele chegou muito próximo do plano, do nível dos demônios. Ele despiu-se, ele jogou fora toda a sua dignidade de filho. É isso que Jesus quer salientar aqui, a falência moral e espiritual desse jovem. Jesus contou essa história como uma história da trajetória humana, sobre o esforço humano, o esforço nosso de conquistar a felicidade por si, de encontrar a felicidade em si mesmo, o esforço humano de encontrar a realização dos movimentos de ajuntar e dissipar, dos movimentos de ganhar e gastar. Não é assim que nós fazemos ou dizemos? Se eu conseguir isso, se eu conseguir esse montante, então eu farei isso ou aquilo, e aí sim serei realizado, serei feliz, haverá sentido para a minha vida. Dizemos com frequência esse tipo de expressão. Desse esforço bem humano, nós entendemos: dar-me a parte que me cabe, a vida é minha, eu quero viver da melhor forma possível, segundo eu entendo. Com o pródigo, Jesus confronta nossos conceitos de liberdade e realização. Ele confronta os nossos conceitos de autonomia e de felicidade. E ele nos diz que a liberdade sem o Pai degenera em egoísmo. Ele nos diz que a busca da felicidade longe do Pai descamba para uma espécie de vale tudo, de experimentalismo na nossa vida. Nesta parábola, Jesus está dizendo: há limites para aquilo que o dinheiro pode comprar, há limites para a alegria que uma festa pode trazer, há limites para o prazer que um bom vinho pode proporcionar, e há limites para o prazer que uma companhia pode nos trazer. Há limites na vida. É isso que Jesus quer nos ensinar com o filho pródigo. Há limites. E esse limite não toca de forma alguma na felicidade e naquilo que Deus preparou para a nossa vida. Mas nessa parábola, Jesus também desafia-nos quanto à compreensão que nós possuímos do que seja liberdade, do que seja obediência, do que seja fidelidade. Se no pródigo nós temos o risco de perder tudo que nós amamos e todos que nos amam, indo e ficando longe da casa, vivenciando a nossa liberdade como libertinagem, Jesus mostra outro retrato, que talvez tenha mais a ver com a maioria de nós que estamos nesse tempo, nesta manhã. Qual é o outro retrato? Ele diz que a obediência pode degenerar em legalismo. A obediência e a fidelidade podem ser distorcidas, e isso aparece na figura do filho mais velho. O ficar em casa pode não ser um ato de amor, pode ser um ato de covardia. O ficar em casa pode não ser um ato de intimidade com o pai, mas um ato de mera repressão sobre aquilo que outros pensarão a nosso respeito. O filho mais velho, na parábola, fica assustado quando ele chega e vê a festa acontecendo na casa do pai.
Ele chega tarde, era trabalhador, estava no campo, e fica mais incomodado ainda, fica revoltado quando chama um dos criados, pergunta o que está acontecendo. Naquela casa que até então era triste, ouve um dos criados dizer que o seu irmão, e ele pensa, aquele responsável, o seu irmão voltou, seu pai ficou alegre e mandou escolher o melhor novilho da fazenda e matar para uma festa, está dando esta festa. E ele que sempre fora fiel, ele que nunca transgredira uma ordem, ele que estava no campo trabalhando até aquela hora, ele que fazia tudo certinho, ele que uma vez até tivera vontade de matar um cabrito, chamar os amigos e fazer uma festa, mas o que é que o pai pensaria dele? Será que o pai declararia que ele sair de casa? Acharia que ele abandonou as regras, que ele não é mais um exemplo? Ele, sendo inocente, se o pródigo é o retrato daqueles que deixam a casa do pai, o irmão mais velho é o retrato daqueles que estão dentro da casa do pai, mas não conhecem o coração do pai. O irmão mais velho é o retrato daqueles que estão dentro da casa do pai, sabem tudo a respeito do lugar, conhecem as ordens da fazenda, conhecem os empregados, estão empenhados em cumprir e em cuidar das coisas da fazenda, mas não conhecem o pai, não têm liberdade com o pai. O filho mais velho revela-se como uma pessoa que não tinha liberdade para apresentar para o seu pai os seus desejos, como por exemplo, tomar um cabrito para fazer uma festa com seus amigos. O pai precisa dizer para ele: meu filho, tudo que é meu, a fazenda dele é tudo. Você não precisa ficar nessa angústia. Que escravidão, que miséria dele. A sua obediência era legalismo. O seu serviço é escravidão e a sua fidelidade é uma tristeza profunda no seu coração e na sua alma. Ele nunca saiu, mas ele nunca esteve verdadeiramente dentro da casa do Pai. Mas quero finalizar salientando, destacando para vocês o que é o centro dessa parábola. O centro não é o pródigo, o centro não é o irmão mais velho. O centro dessa parábola é o pai e a atitude do pai em relação aos dois filhos. E é isso que convém que nós observemos dessa conclusão. Lembremos que Jesus contou essa parábola por causa de quem? Dos escribas e fariseus que murmuraram que os pecadores estavam indo até Jesus. E nós temos na parábola o retorno do pródigo, o retorno para casa. O texto nos diz que o pai o avistou quando ele vinha ainda longe. Quando ele vinha ainda longe. É a imagem de um pai que fica na janela esperando o retorno do seu filho, desejando o retorno do filho. Mas o pai olha aquele moço que retorna e o pai não vê o desaforado. Porque ele era desaforado. Ele foi desaforado quando disse para o pai: pai, dá-me a parte que me cabe, dá-me o temento, sem sequer esperar o falecimento do seu pai. Ele fora desaforado, mas o pai olha e não enxerga o desaforado. Ele olha para aquele moço e não vê o dissoluto, embora ele seja dissoluto. Ele olha para aquele moço e não vê o traidor, embora ele seja traidor. Ele olha para aquele moço que volta para casa e ele não vê o desobediente, embora ele seja o desobediente. Ele olha para aquele moço que retorna para casa e ele não vê o ofensor, embora ele seja o ofensor. Ele olha para aquele moço que retorna e ele não vê o louco, embora aquele moço seja um louco. O que ele vê? Ele vê o filho. Ele vê que aquele é o seu filho. E ele esquece que aquele é o filho que pediu a herança. Ele esquece que aquele é o filho que esbanjou a herança. E ele vê o filho. E quebrando qualquer protocolo oriental, ele corre em direção ao filho. Abraça o filho. E aquele moço deveria estar mal cheiroso, mas ele não sente o mau cheiro, ele sente o cheiro do filho. E ele beija o filho. Jesus nos mostra um pai que se alegra quando os